O Conversando com Economistas de hoje recebe o economista José Paulo, que também é conselheiro aqui do Corecon São Paulo. José Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Renato. A satisfação é toda minha ter a oportunidade de conversar com o nosso público e espero que eu possa fazer alguns esclarecimentos de interesse desse nosso público. Com certeza vai. Para a gente iniciar, queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória na profissão, a sua carreira profissional, como iniciou e como é atualmente. Qual o segmento, que área? Ok, Renato. Bom, eu sou economista formado pelo Mackenzie, na turma de 1985, então já se vão quase 40 anos agora, né? São 39 anos de formado, e o meu primeiro emprego, assim que eu me reformei, eu entrei numa área de economia especificamente. A gente sabe que os economistas, atualmente, desde a minha época, não eram especificamente só formados para trabalhar como economista, com análise econômica. A economia é uma área que é um campo de formação que pode atuar em vários segmentos. Na minha época era muito forte ir para empresas privadas, a auditoria muito forte, junto com os contadores, concorrendo com os contadores, né? Mas eu tive o privilégio e a sorte de entrar numa área de análise econômica no antigo Unibanco, né? Eu fui trainee de uma área de análise econômica que dava suporte, fazia análises econômicas para a área de investimentos em bolsa de valores, praticamente. Então esse foi o meu primeiro emprego, fiquei no Unibanco durante um ano, como economista mesmo. Depois eu, como a maioria da nossa categoria, a gente tem que estar sempre se atualizando, estudando. Eu acabei iniciando um mestrado de economia aqui no Brasil, na PUC, mas surgiu uma oportunidade para prosseguir esses estudos na Inglaterra. Então eu fui obrigado a largar o emprego como economista no Unibanco, fui fazer uma pós-graduação na Inglaterra, na London University, e depois eu retornei. Quando eu retornei, também tive o privilégio de continuar no mercado financeiro. Eu entrei para o Citibank, fui trainee do Citibank durante um período de quase 6 meses, e eu acabei me especializando na área internacional, operações de câmbio e comércio exterior dentro de instituições financeiras. E para não seguirmos numa linha muito longa, porque já são quase 39 anos de formação, eu passei por vários bancos. Então a minha carreira foi pautada no mercado financeiro, iniciando-se pelo Unibanco, depois Citibank e vários outros bancos internacionais, sempre na área internacional. Bank Boston, Lloyds Bank, ING, Banco Francês e Brasileiro, quase todos os bancos estrangeiros que tinham na época no Brasil, eu passei, vários deles já fecharam, né? E depois de um bom período de banco, eu tive eu fui fazer um trabalho como diretor financeiro de uma empresa de ônibus, indústria de ônibus, em Joinville. Fiquei por mais alguns anos, retornei depois para o mercado financeiro e acabei indo depois, meu último emprego como CLT, vamos dizer assim, foi no Sebrae São Paulo, na área, que a gente chama de gerência executiva financeira. Eu cuidava de todo o orçamento e todas as finanças do Sebrae São Paulo, que é uma entidade, que usa recursos públicos. Então, não vou dizer que é totalmente administração direta, mas usa-se recursos públicos. Então, a gente é como se eu tivesse uma experiência no segmento público, além do privado também. A partir daí, eu, depois de 5 anos de Sebrae, trabalhando tanto no Sebrae São Paulo como no Sebrae Previdência, onde fui conselheiro também, eu acabei indo para o segmento de consultoria como consultor econômico
de pequenas e médias empresas, que é onde eu havia aprendido um pouquinho no Sebrae. Nessa trajetória aí, nessa linha de tempo e nessa bagagem, né, em toda essa experiência, seja nacional e internacional, né, como você vê o papel do economista? Vamos falar um pouquinho do segmento da economia, esse desenvolvimento, já que o senhor está há 40 anos já nessa profissão, né? Nessa linha de tempo, como é que o senhor vê esse desenvolvimento? Como é que a profissão tem mudado, inovado ao longo de todo esse tempo? Bom, nós economistas temos aí um campo muito vasto de trabalho e de atuação, quer seja na empresa privada, como foi o meu caso, numa instituição financeira e numa instituição pública, né? Eu imagino que a gente consegue, eu particularmente consegui contribuir muito pela minha formação no mercado financeiro e ter uma especialização mais com números. Então a gente sabe que as exatas são muito importantes na formação do economista, sem deixar de lado as humanas, a área de humanas, né? A parte social que a gente analisa muito, diferente do engenheiro. Então eu acho que tanto no banco como principalmente na minha segunda fase, que foi a entidade pública, o Sebrae, a parte humanística entrou muito e contribuiu muito no trabalho que eu pude desenvolver na formação, na construção do orçamento do Sebrae, que foi o que mais, vamos dizer assim, foi a fase que mais me satisfez em termos sociais, porque o orçamento do Sebrae, o Sebrae recebe recursos públicos para aplicar nas pequenas e médias empresas, que hoje são responsáveis pela grande parte da geração da economia brasileira, em especial formação, a contratação de mão de obra. 80% da mão de obra do Brasil é feita pelas pequenas e médias empresas. Então, quando você fala que você tem a responsabilidade de fazer um orçamento de uma entidade que vai dar treinamento e consultoria para as pequenas e médias empresas, você está olhando o público final, que é a sociedade em si que vai se beneficiar. Em grande parte, as pequenas e médias empresas que contratam a mão de obra. Isso foi muito importante, eu acho, que na minha carreira, como satisfação de profissional economista, e eu imagino que não seria muito fácil algum outro profissional de outra área, com outra formação, provavelmente mais exata, ter essa contribuição que a gente conseguiu ter também. Portanto, eu acho que na academia, na formação do economista, tanto a parte exata como a parte de humanas, em especial a parte de sociologia, é muito importante para o profissional poder contribuir nessas empresas que ele vai, eventualmente, no primeiro momento, se for empregado, contribuir como empregado, mas também depois, numa segunda fase, como a gente vai falar aqui, como consultor, aí você tem a possibilidade de contribuir um pouco mais e aí não depende de um patrão. Você é o consultor, você é que direciona o caminho das empresas, né? Antes da gente falar dessa área de consultoria, né, como profissional também, o senhor atua como conselheiro aqui do Corecon São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho do papel do conselheiro, né? Principalmente para quem está nos assistindo, né? Para entender um pouco de como funciona, né? E principalmente para os jovens, para o futuro economista, para os graduantes que estão no momento atuando, estudando, né? Então, fale um pouquinho dessa sua experiência como conselheiro e o seu papel dentro do Corecon. Bom, eu estou na segunda, é a segunda vez que eu sou, a segunda gestão como conselheiro, né? Que eu atuo como conselheiro desde 2022, mas eu atuei como conselheiro também em 2003, ou seja, 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de ser conselheiro também, junto com o atual presidente, foi quando eu conheci o atual presidente, o Pedro, o nosso presidente, fomos conselheiros juntos. Nessas duas oportunidades, eu estou atuando como conselheiro suplente, mas é muito bom para que os estudantes e os economistas que querem contribuir com a classe saibam que neste conselho, o conselheiro suplente, ele tem uma atuação ativa praticamente igual à do conselheiro efetivo, né? Do conselheiro titular. Algumas
pequenas diferenças só em termos jurídicos na hora de votações de alguns temas, o seu voto não conta, mas a sua opinião, a sua posição é extremamente considerada não só pelo presidente, como pelos colegas conselheiros, independentemente se você é efetivo ou se você é suplente. Inclusive a participação nos congressos que nós temos, os congressos de economia a nível nacional, nós vamos da mesma forma que os conselheiros titulares e temos essa atuação. Bom, como conselheiro de São Paulo, que é o estado mais forte da federação, nós temos uma relevância muito grande no sistema CONFECOM, Conselho Federal de Economia, né? Atualmente o nosso presidente CONFECOM, Antônio Carlos Lacerda, também é oriundo do Conselho Regional de São Paulo, economista de São Paulo, e eu acho que não digo que é uma obrigação, mas é com muita satisfação que qualquer economista que tem uma visão de classe, né, para contribuir com a sua classe, a classe dos economistas, em especial no meu caso, vendo os economistas como parte atuante da economia brasileira, na sociedade brasileira, a gente tem uma atuação muito preponderante porque a gente consegue ter geralmente posições de liderança, né? O economista geralmente está numa empresa, como eu já estive, ou numa entidade pública, ou na academia como professor, mas a gente tem sempre uma posição de liderança e que deve ser muito respeitada, né, por nós mesmos e pelos colegas de outras profissões, né? A gente consegue agregar, eu acho que várias profissões dentro de uma empresa, várias visões, pelo fato de o economista ter uma visão mais holística de todos os processos produtivos, processos econômicos, né? Então, eu vejo que o conselheiro, nós tivemos aqui o Conselho Regional de São Paulo, economista de São Paulo, evoluiu muito principalmente nos últimos 3 anos. Tivemos aí uma contribuição bastante firme para a sociedade, nos posicionamos melhor para os nossos associados e principalmente, aqui a gente fala, a relevância do Conselho na fiscalização da profissão. Porque justamente por ser uma profissão onde nós não temos a indefinição do que é estrito da profissão do economista, a atividade estrita da profissão do economista confunde-se um pouco com o contador, com o administrador e até engenheiros que invadem muitas as nossas atividades, principalmente na área financeira, de empresas ou de bancos. A fiscalização do Conselho tem sido muito eficiente e é muito importante. Portanto, é relevante a contribuição do conselheiro na atividade do economista como fiscalizador para garantir os nossos direitos de profissional, assim como existem a garantia dos médicos, dos engenheiros, ou seja, para você receitar uma prescrição médica só pode ser um médico formado, registrado. Para você assinar uma planta de um edifício tem que ser um engenheiro formado e para assinar um balanço tem que ser um contador formado, né? E para assinar uma petição para um juiz tem que ser um advogado. Então os economistas têm que ter essa prerrogativa também de análises econômicas, que nós temos essa prerrogativa, e algumas outras atividades de viabilidade econômica, estudo de viabilidade econômica, né? Eu acho que finalizando, a questão da fiscalização da classe é muito importante no nosso trabalho do dia a dia aqui. Muito bom. Para a gente finalizar já o programa, né, queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de consultoria, né, que foi muito citada aqui durante o nosso bate-papo. Seria o quê? Um braço a mais ou um segmento para quem está procurando, não sei, se especializar, ou para quem está procurando ter algo a mais, ou uma mão assim que faz parte do profissional de economia? Queria que você explicasse um pouquinho. Eu acho que o economista, né, no início de carreira, como eu contei a minha, em geral, você vai ou para o segmento da academia, para ser professor, só que no início você vai ter que estudar muito, tem que fazer
mestrado, doutorado, né, para entender teorias econômicas e poder aplicar isso, desenvolver novas teorias, inclusive para aplicar isso na academia, na faculdade. Você tem a área do setor público, alguns cargos específicos em Banco Central, Receita Federal, que já não é tão mais exclusivo de economista, tem muitos advogados e outras profissões que estão sendo aceitas. Agora, na iniciativa privada, da mesma forma, você pode entrar, você vai ter um trabalho remunerado, você vai estar sendo, dentro de uma empresa, você vai estar aprendendo, estudando também dentro da empresa, aprendendo, mas depois de um determinado número de anos, um período de 10, 15, 20 anos, tudo aquilo que você acumulou de conhecimento nesses 3 segmentos que eu falei, pode ser na iniciativa privada, na iniciativa pública ou na academia, você adquiriu um volume tal de conhecimentos que fica muito mais fácil a gente colocar esses conhecimentos para empresas, né? Em geral empresas pequenas e médias que têm uma carência muito grande. Porque, pela experiência que eu tive nos últimos 10 anos como consultor, com pequenas e médias empresas, em geral, a gente sabe que essas pequenas e médias são criadas por empreendedores, são pessoas que têm um tino comercial, um tino operacional de criatividade muito forte, sabem criar os seus produtos ou seus serviços, mas na hora de administrar a sua empresa, na hora de fazer a gestão da sua empresa ou analisar a viabilidade econômica do seu negócio, da sua ideia, né, eles pecam um pouco. Por isso que nós temos, aí eu vou trazer um dado da minha ex-empresa do Sebrae, nós temos uma taxa de mortalidade de novos negócios que abrem no Brasil muito alto. Taxa de mortalidade, se eu não me engano, nos últimos anos, para cada 10 negócios que abrem num determinado ano, 70% estarão mortos, serão fechados num prazo de 5 anos. Em 10 anos, mais 10%. Então, de cada 10 negócios, em 10 anos, 2, 3 negócios que estarão de pé. Muitos desses negócios, por experiência, eu sei que não conseguem ter a sua sustentabilidade, que é um termo muito utilizado hoje, não tem a sua sustentabilidade porque não fizeram o trabalho prévio antes, que é o planejamento econômico, que é algo que o economista está preparado para fazer. Né? Acho que... Óbvio que na academia, mas principalmente depois de ter acumulado muitos anos de aprendizado e de erros. Então a gente está preparado para dar esse tipo de aconselhamento, né, que é a consultoria, para outras empresas. E é um campo onde você pode diversificar, que eu acho mais incrível também, diversificar o segmento de atividade. Pode ser para uma empresa do agronegócio, pode ser para uma indústria pequena, uma metalúrgica, pode ser na área de comércio, lojas pequenas, e pode ser na área de serviço, empresas de eventos, etc. Então, o economista consegue atuar em todos os segmentos, todos os setores. Acho que tivemos uma aula, né, para quem queria saber um pouquinho sobre o consultor, para quem tem interesse ou deseja atuar em um desses segmentos, né, nesse braço aí que o economista tem, né, para poder atuar. E para a gente finalizar o nosso Conversando com Economistas de hoje, José Paulo, você tem alguma dica, algum recado especial, principalmente para os economistas e para os alunos que estão iniciando agora a graduação ou aqueles que estão começando no mercado de trabalho? Bom, eu acho que principalmente o recado vai ser para esses que estão iniciando, os estudantes e aqueles recém-registrados no Corecon, né? Eu acho que o estudo na academia é importante, manter o estudo. Só a graduação, infelizmente, hoje não é suficiente. A gente tem muitas visões, a economia tem evoluído muito, principalmente visões de fora, teorias de fora. Então, eu acho que os cursos de aperfeiçoamento ou, eventualmente, o mestrado e um doutorado nos ajudam muito na nossa formação do dia a dia, logo no início da carreira, mas principalmente lá na frente, como eu falei, no caso de consultores. Sabemos que os consultores precisam ter embasamento técnico e teórico para poder convencer seus clientes a tomarem aquelas decisões às quais você está orientando-os.
Então, é muito importante o investimento na carreira, na academia, em cursos de aperfeiçoamento, mestrado e doutorado. Se possível, uma experiência no exterior é muito interessante. Maravilha! José Paulo, a gente agradece a sua participação, muitíssimo obrigado e espero que todos tenham gostado de mais essa edição aqui do Conversando com Economistas. Eu que agradeço, Renato, obrigado por ter me deixado tão tranquilo, eu estava um pouco nervoso antes, mas você me deixou muito tranquilo e eu acho que o público vai entender isso também. Você saiu muito bem. Chegamos ao final de mais um Conversando com Economistas. Hoje tivemos o prazer de receber o José Paulo, que também é economista e conselheiro do Corecon São Paulo. Ficamos por aqui e até o próximo programa.